Agora, no Justiça Gaúcha, vamos conversar com o juiz Alex Custódio, da 8ª Vara da Fazenda, sobre a dívida ativa dos municípios gaúchos, a dívida de Porto Alegre e a do nosso estado de um modo em geral. Bem-vindo, prazer em recebê-lo. Quer dizer, Muito a obrigado, dívida Ana. é grande. É grande. Muito obrigado pela oportunidade. Cada vez mais do judiciário poder se manifestar e colocar esclarecimentos sobre situações que às vezes o cidadão comum não tem, em razão da tecnicidade, em razão do volume de processos, e o esclarecimento em si, que às vezes é muito fácil, né? Mas a questão da dívida pública, ela envolve duas situações. Uma delas, que eu reputo assim como fundamental, quando existe a proposição da ação de execução fiscal, praticamente é a falência da administração pública no seu dever de fiscalizar e buscar o pagamento pelos devedores. Por quê? Porque o devedor, na realidade, quando existe o executivo fiscal e ele é citado, para ele é confortável. E nós sabemos aqui que no nosso país, essa situação do descumprimento da lei parece muito fácil. É porque a legislação facilita também. Um dos pontos que prejudica muito o processo de execução fiscal é a prescrição. Para o cidadão ter uma ideia, a legislação prevê, se o Estado não agir em 5 anos, ou se proposta ação de executivo fiscal ficar 5 anos sem impulso processual, prescreve o direito do Estado buscar esse crédito. E nós temos centenas e centenas de situações reputadas nesta situação. O outro elemento é que quando existe o executivo fiscal, praticamente o Estado confessou que não teve condições de buscar esse crédito administrativamente. Essa situação decorre de várias injunções. Uma delas é a insuficiência de pessoal na fiscalização. A segunda é em relação à própria atitude do devedor, que quando o fiscal vai, às vezes, intimar ou vai lá notificar, o próprio devedor, às vezes, atende e diz, não, ele não está. A outra situação é que quando o devedor é a empresa é devedora, enquanto o sócio fica isento. Para buscar o sócio no processo judicial é possível, porque aí tem a desconsideração da personalidade jurídica, onde se vai buscar no patrimônio pessoal do sócio, desta empresa, até a sua cota social, a satisfação desse crédito, que é um crédito privilegiado. O crédito do Estado é um crédito privilegiado. Só que a falência do Estado, na cobrança dessa execução, ocorre justamente por essa insuficiência de pessoal, insuficiência de recursos, a dificuldade do próprio devedor. E o devedor quer dever. E ele deve tributos, de um modo geral. Deve tributos, de modo geral. No município, por exemplo, é imposto de transmissão de bens imóveis, o IPTU, o ISSQN. Já em termos do Estado, essencialmente, são dívidas de ICMS não recolhido, ou ICMS em que a empresa expede a GIA, que é a Guia de Recolhimento, e paga a menor. O Estado recolhe também do IPVA, de cada um dos nossos veículos, o Estado recolhe. Então, um exemplo bem pontual, na nossa apreensão dos veículos, quando está em irregularidade do IPVA, para que o cidadão possa retirar esse veículo do depósito, ele tem que recolher a totalidade do IPVA. Tem uma questão até foi verificada aqui em Porto Alegre, estatisticamente, numa semana, na nossa delegacia de trânsito, para a liberação desses veículos, foi recolhido R$150 mil. Então, imagina num universo de 497 municípios. Não todos têm depósitos para recolhimento desses veículos, mas em municípios maiores o recolhimento acaba aumentando, né? Outra situação que diz também que o recolhimento do ICMS, o ano passado, por informação do primeiro cartório da zona de Porto Alegre, nosso amigo João Pedro Lamana Paiva, houve um implemento de 17,5% de pagamento de ITBI. O que significa isso? Que houve um crescimento de 17,5% de compra e venda de imóveis. Se houve 17,5% de aumento na compra de imóveis, essencialmente está relacionado com o quê? Com imóveis novos ou com seminovos. Daí decorre que, para a construção desses imóveis, existiu circulação de ICMS. Agora, doutor Alex, esses tributos, eles são lançados, mas eles não são arrecadados, não é?
É isso Exatamente. que acontece. Faz-se o lançamento, tem o processo administrativo, e o processo administrativo não alcançando êxito, é expedida a certidão de dívida ativa, e essa certidão de dívida ativa é levada à execução. E a dívida do Estado, dos municípios, é cada vez aumentando mais. Cada vez aumenta Tem mais. como se correr atrás, né, desse dinheiro que é devido aos cofres públicos e que poderia estar sendo aplicado sem dúvida, de uma maneira que nós todos sabemos muito bem das carências do nosso Estado hoje. Sem dúvida, mas essencialmente o Estado tem que implementar a sua fiscalização, aumentar seus auditores, né? Eu vou dar um exemplo com a Prefeitura de Porto Alegre, que eu tenho trabalhado junto à Procuradoria-Geral do município, e eles fizeram uma reestruturação completa da Procuradoria, instalando postos de conciliação, postos fazendários, facilitando o parcelamento, existindo o processo, colocando garantias para esse parcelamento. Por exemplo, um exemplo no Estado em que é concedido o refis, esse refis não tem outra coisa senão a própria garantia do devedor pagar. Ou seja, se uma empresa deve ICMS, ela quer fazer o parcelamento, ela vai lá e tem que colocar um bem em garantia. Ou então fazer um bloqueio de valores. Nós tivemos uma matéria na 0 Hora do dia 5, da jornalista Juliana Bublitz, que estabelece que a Oi é a maior devedora do Estado de ICMS. São 410 milhões. E a Oi respondeu o quê? Respondeu, eu sou uma das 3 que mais recolhe ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul. Ora, se eu pago o imposto, eu não tenho que pagar minhas contas? Com certeza. O que o Estado poderia fazer? Faz, como alguns municípios, e Porto Alegre está fazendo isso. Porto Alegre deu um exemplo, saiu na 0 Hora também, e alguns periódicos, em 30 devedores da Prefeitura Municipal foram protestados. No cartório de títulos e documentos foi protestado. A Prefeitura arrecadou R$700 mil. Por que o Estado, então, não faz e protesta a Oi? Porque a Prefeitura tem sido eficiente, justamente, Sem dúvida, o senhor coloca muito bem sem dúvida. Nesse caso das cobranças. E num futuro próximo, os executivos fiscais municipais vão reduzir em muito. Até porque, no próprio processo executivo fiscal, nós temos um contato direto, temos reuniões frequentes, eu e o doutor João Pedro Cavalli, frequentes com a Procuradoria, fizemos visitas na Prefeitura, fizemos visitas com o secretário da Fazenda. Agora, ocorre que a Prefeitura veio ao encontro do Judiciário para tentarmos solucionar um número de 65 mil processos que tramitam na vara das execuções, na 8ª vara da Fazenda Pública, que são as execuções municipais. Agora, o universo da dívida estadual é muito grande. O senhor tem noção desses números? Os números hoje, até foi colocado na própria reportagem da 0 Hora, hoje inclui 36 bilhões. Bilhões. E isso sempre sendo atualizado, né? 25 bilhões que o governo estadual fala que é moeda morta. Mas 11 bilhões pode-se chegar a receber. Uma das situações é essa, fazer o protesto de título. Nós temos como os 5 maiores devedores a Oi, a Cambará Produtos Florestais, a Ovebra Industrial, a Sul América Trade Comércio e de Importação e Exportação surpreendam-se, meus amigos, a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, que era uma estatal gaúcha, que foi vendida, hoje está com a Brasil Telecom. Por que nós não fazemos, então, protesto desses títulos para receber? O Estado fica fazendo tem que ser protesto, que a gente fala tanto hoje em conciliação e mediação. Nesses casos, o senhor acha que seria possível a conciliação? Seria eficiente nesses casos? Se o devedor quisesse conciliar, sim, certamente. Vou voltar ao exemplo da Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura montou um posto de conciliação, um posto de fazendário, onde o próprio cidadão vai até o posto e ele mesmo implementa o seu parcelamento, dentro da possibilidade de pagamento, dentro das condições que ele tem de pagar o seu IPTU, de pagar o seu ISS, de pagar o ITBI caso esteja atrasado. Então, esses postos o Estado tem condições de fazer e tem condições de chamar o seu devedor. Mas são devedores, como o cidadão deve ter ciência, a Oi é uma grande empresa. Uma grande empresa. É uma das que mais recebe reclamações também em relação ao Código Consumidor. Mas olha o fundamento dela não pagar. Eu sou uma das 3 que mais recolhe ICMS. Agora, porque eu recolho ICMS, eu não vou pagar minha dívida? Tá certo. O senhor quer fazer mais alguma colocação para encerrarmos esse assunto que não se esgota, evidentemente, aqui? É um assunto que deveria ser pautado mais frequentemente na imprensa gaúcha, né? Porque a gente vê
o Estado sempre falar que está numa penúria, mas o Estado é credor de 11 bilhões de reais que reestruturaria toda a situação financeira do Estado. Basta o Estado ter vontade política de procurar. Agora, os municípios estão fazendo, os municípios estão indo atrás. O convênio com os cartórios de protestos foi um facilitador na busca da satisfação desse crédito, porque antes tinha que pagar para protestar, hoje não. O município vai lá, protesta, e quem vai pagar vai ser o próprio devedor. Tá certo. Prazer em recebê-lo. Agradeço. Pena, o espaço é muito exíguo para a gente falar muito mais sobre as implementações, os problemas do processo fiscal, né, que a gente tem, e as facilidades que um exercício administrativo seria mais eficaz. Mas o senhor volta outras vezes, sempre que quiser, será bem-vindo aqui no nosso programa. Estou sempre à disposição lá, Vera. Muito obrigado. Obrigada. Hoje nós conversamos, então, com o juiz Alex Custódio, da 8ª Vara da Fazenda.